Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu amo fazer parte. Vocês que acompanham a gente por aqui sabem que eu sempre falo que cada autor é muito individual. Eu sei que para você talvez você fale, mas isso é claro, né, Débora? Isso é comum. Mas individual no sentido não só da escrita, mas de vivência. Porque quando a gente fala de escrita, esse livro, por exemplo, que eu vou apresentar para vocês hoje, a gente fala de mentores do agora. A gente fala como acelerar os seus resultados profissionais e pessoais. Tá bom, é um tema. A gente está um livro de coautoria, em diversos autores, mas mesmo com um tema central, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma vivência. Não tem como a gente falar aqui de inteligência emocional, não tem como a gente falar nada de. A gente fala muito aqui de performance e gestão emocional. Não tem como a gente falar da mesma forma com diferentes autores. Então é isso que traz a vivência, a realidade, porque a gente está falando aqui com pessoas reais, a gente está falando com pessoas que não só têm para te trazer como mentor um acompanhamento, uma trajetória, mas tem bagagem também. Então, eu vou ser bem breve aqui na minha apresentação, porque eu quero trazer tudo isso, vou deixar com ela. Ela que está com a gente no capítulo 2, inclusive, está ali pertinho, ó, no capítulo 2. E o título é Mentor de Alta Performance e Gestão Emocional. Tá aqui com a gente ela que tá nessa foto linda, dá uma olhada aqui. Ela tá com a gente e ela é... Vamos parar de suspense? Ana Cláudia Oliveira, que tá aqui com a gente hoje. Tudo bom, Ana Cláudia? Olá, tudo bem? Tudo bom. Como você está? Maravilhosa, super empolgada com Que esse bom. novo projeto, que assim, é realmente um divisor de águas na minha vida, né? Ótimo. Porque, como diz o Rogério Vale, quem escreve deixa legado. E quando Exatamente. nós trazemos isso para um livro, é realmente deixar legado e ensinar um maior número de pessoas possíveis, Sim. né? Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas ter inteligência emocional é difícil, ter gestão emocional é difícil. Porém, a gente precisa sair do ponto A para ir para o ponto B. E como que eu faço isso? Né? Outro dia eu gravando uma live e eu achei tão interessante o exemplo que foi dado, porque quando nós somos criança, nós temos nossos pais, que são os nossos mentores. Nós vamos para a escola, nós temos os alunos, os professores. Sim. Vamos para a graduação, temos os professores da faculdade. Aí você se forma, e você fica sem chão, né? E agora, para quem que eu vou recorrer? Então, o papel do mentor é justamente esse. E quando eu falo de inteligência emocional, gestão emocional, alta performance, é justamente tirar aquela pessoa que está ali na inércia, no ponto A, para ir para o ponto B, que a gente possa caminhar juntos. Ótimo. E a Ana Paula, a Ana Paula não, a Ana Cláudia. A Ana Cláudia, na verdade, não é só nossa autora, mas é mentora, especialista em gestão emocional. E tem várias outras, eu notei pouco aqui. Desenvolvimento humano também. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, Ana Cláudia, eu acredito que é muito importante a gente trazer o nível de consciência também. Porque todo mundo, eu generalizei agora, mas muita gente acredita que é só colocar ali a responsabilidade de cada um e eu não tenho nada a ver com isso. E é muito o contrário, é muito de dentro para fora, é muito de a mentoria, eu acredito que você traga essa consciência para a pessoa ou encaminhe ela a ter esse nível de consciência, porque eu gostei do que você falou de você sempre tem uma referência, os Sim, seus pais, os seus professores, você sempre traz alguma referência para você, mas chega um sim. momento da vida que às vezes, e eu vou trazer aqui uma revelação sendo revelada, que você tem vergonha. Você tem medo, receio, porque você já é um adulto formado e ninguém pode te conduzir. Sim. E aí é onde mora o perigo também, né? Exatamente. E um exemplo que eu gosto de usar muito, né, dentro do desenvolvimento humano, um exemplo. Eu estou na academia, estou fazendo um exercício errado, e o professor, o personal, vai lá e te corrige. Você não vai achar ruim porque ele está te corrigindo, porque se ele não te corrigir, você vai se fraturar, você vai ter alguma lesão, né? E na vida, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto que me corrija. Né? Então é importante que a pessoa entenda que o mentor,
ele já passou por aquilo que você está passando. Ótimo. Tá? Então, é importante que quando nós fazemos determinadas pontuações, determinadas correções, sabe aquela, o óbvio precisa ser dito? E precisa, porque a gente tem uma outra visão. Um outro exemplo que eu gosto muito de analogias. Ótimo. Né? Quando nós estamos fora da ilha, nós conseguimos enxergar a ilha de uma outra maneira. Duas cabeças pensam muito melhor que uma. Ana, mas o mentor vai conduzir a minha vida? Não. Nós vamos dar ferramentas, né, justamente para você conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Então é interessante que a pessoa não tenha esse preconceito em ter um mentor, porque nós vamos direcionar, mas quem vai fazer, eu sempre falo, é 50% a 50%. Ótimo. 50% eu, 50% você. E com isso nós vamos dando ferramentas para você ir caminhando sozinho. Ótimo. E eu tem um trecho do teu livro, eu estava vendo agora, e eu venho munida, viu, gente? Eu sempre mostro aqui, eu falo pro Moser também. Tá mostrando aí, Moser? Que eu venho munida aqui, eu venho com um livro digital, venho com as minhas perguntas aqui, vocês olham pra mesa e falam, que é isso? É um arsenal que eu trago, porque eles não podem sair daqui. E venho com um livro também, que inclusive já vou fazer a propaganda, vocês podem adquirir, sempre com um autor. Então você, aqui, neste vídeo, que você está acompanhando, se você estiver acompanhando no canal da editora, que é o Editora Chave Mestra, vai estar a descrição aqui do arroba dela, que é o Instagram, o contato que tiver, para você entrar em contato com a equipe dela e pedir o seu livro. Se você não conseguir, anotou errado, é só entrar em contato com a editora lá no Instagram, aqui no canal, e pedir que a gente passe todas as informações. E aí você já adquire o seu livro. Só que quando você fala muito disso, tem um trecho aqui do livro em que você também fala da tua vivência, e eu acredito, muito importante para quem está vendo a gente, onde você trabalhou esse desenvolvimento, vamos dizer assim, esse emocional. É uma rede oncológica que você trabalhava, é isso? Sim, sim. Porque você fala também que você lidava diariamente com colaboradores que enfrentavam esse sofrimento emocional. E eu imagino que seja um sofrimento intenso, porque você tem que lidar com a dor do outro e você também ser, vamos dizer assim, forte, que não é a palavra, o suficiente também, né? Não, o profissional, no caso eu, sim, a gente precisa ter muita resiliência, porque eu estou ali enquanto profissional. Então, eu estou para acolher o outro, né? Então, não tem como eu misturar as minhas emoções, porque senão eu não vou entregar o que aquela pessoa precisa. E só para contextualizar um pouco a minha vida, né, acadêmica, eu sou uma pessoa que desde criança eu gosto muito de estudar. Vamos falar de autorresponsabilidade. Na pré-escola, eu chegava da pré-escola, pegava meu caderninho e não esperava ninguém para fazer minhas tarefas. Eu ia fazendo as minhas tarefas, tá? E quando a gente traz agora para a vida adulta, eu sou formada inicialmente em serviço social pela Federal do Triângulo Mineiro e sou apaixonada na área da saúde. Posterior à graduação, eu falei, e agora? Eu quero conhecer a humanização na saúde. E a humanização na saúde, o berço da humanização na região que eu moro, é o Hospital de Amor de Barretos, que é uma rede oncológica, uma das maiores do mundo, tá? É referência no tratamento oncológico, tanto de crianças quanto de adultos. E eu trabalhei dentro do RH atendendo esses colaboradores. Só para você ter uma noção, em Barretos são quase 5.000 colaboradores. Meu Deus. E eram 2 assistentes sociais para atender toda essa demanda. Chegou um ponto que eu já não estava conseguindo, não tinha mais ferramentas internas para lidar com aquilo. Por quê? Muito adoecimento mental. E é muito triste uma pessoa chegar perto na sua frente e falar assim, eu não tenho mais ânimo para viver. Eu estou no fundo do poço e eu preciso de ajuda. Então, assim, obviamente, tinha toda uma equipe multiprofissional e eu fazia a escuta inicial. Porém, eu falei, eu como gosto de estudar, Sim. né? Eu falei, eu preciso me capacitar mais que isso. Ótimo. E quando eu fui para o Einstein, em São Paulo, eu conheci a pós em gestão emocional nas organizações. E ali eu entendi como trabalhar com a promoção e prevenção de saúde mental. E a minha virada de chave, né, foi quando pessoas que passavam comigo depois de 2 anos, 3 anos,
Eu fazia integração a cada 15 dias, fazia uma palestra na integração a cada 15 dias. Uhum. E eu comecei a reparar as pessoas falando assim, depois de um tempo. Eu tinha certeza, você é tão verdadeira na sua fala, e eu tinha certeza, se em algum momento eu precisasse contar com você, eu poderia. Porque você passou muita verdade na sua fala. E teve um outro exemplo que mexeu muito comigo, que foi o primeiro, assim, depois vieram outros vários. Uma enfermeira, atendia muito na época da pandemia, né? Os profissionais todos paramentados, então eu não sabia quem era, eu só via os olhos. Eu estava numa aula de yoga e o professor falou assim, se apresentem, que eu estava repondo uma aula. Aí me apresentei, aí chegou numa enfermeira, ela falou assim, eu estou viva graças a você. Nossa. Aquele dia que você me atendeu, eu estava pronta para tirar minha vida. Olha só. Eu estava sentada no tapete no chão e eu fiquei sem chão, literalmente, que eu falei, como assim? Eu não tinha noção do impacto que eu causava na vida das pessoas. Ela falou assim, você me deu um abraço humanizado, Olha. você olhou nos meus olhos e você me fez perguntas que, a partir daquilo, eu falei, eu vou lutar pela minha vida. Eu falo e tô toda arrepiada aqui, viu? Sim. Porque é muito forte. E a partir dali foi muito impressionante, porque várias pessoas começaram a me dar esse tipo de depoimento. Então, foi assim, eu falei, tá, e um a um é importante? É importante. Porém, nós estamos num nível de adoecimento mental tão grande que nós não temos profissionais o suficiente para cuidar dessa grande demanda. Então, justamente por isso que eu resolvi fazer essa transição de carreira. Transição não, né? Eu resolvi agregar essa nova versão na minha vida justamente para ajudar mais pessoas. Ótimo. Porque quando você faz uma palestra, você coloca 100, 200, 300 pessoas no auditório, você consegue impactar muito mais vidas. E é aquilo que nós estamos conversando sobre a tomada de consciência. Nós precisamos orientar as pessoas para que elas tomem consciência do nível que elas estão e para onde elas querem ir. E é ótimo quando você fala disso, que a gente diria ali do ponto A ao ponto B, né? Sim. Mas muitas vezes pode ser do ponto A ao ponto C, porque o B vai ser você dar algumas voltas ali, retorno num bom sentido, assim, aqui trazendo da palavra, mas o mentor, ele traz isso, essa percepção de fora, como você disse Sim. ali da ilha. Sim. Isso, né, que você tinha dito. Porque daí você, de fora, tá visualizando até onde essa pessoa pode chegar. E também entendendo as limitações dela atuais, porque também tem isso, né? Sim. Quem a gente vai se tornar, o mentor já vê. Sim. Ele já visualiza dentro daquela percepção inicial dele, de toda a avaliação e tudo que vocês vão tendo. Ela tem pouco tempo de experiência, viu, gente? Ela tem 18 anos de experiência só na área da saúde, fora formações e estudos de criança. Então, a percepção é nítida. Eu acredito que você tenha o faro, vamos dizer assim, para onde essa pessoa pode chegar. Só que também tem o respeito do mentor por aquele momento da pessoa. Então, Sim. ele sabe onde ele tem que ir, o nível. Então, não tenham medo, tá, gente, de terapia, de mentoria, de ser direcionado. Muito pelo contrário. Entenda que é uma nova fase. Exatamente. É um novo tempo. Exatamente. E como você disse, e até você mesmo se corrigiu de falar, não é transição. Que a gente falava muito isso antes, né? De transição de carreira, e depois a gente foi entendendo que tudo se soma aquilo que a gente vai aprendendo um pouquinho em cada lugar, em cada ambiente de trabalho, você soma e aí você leva para essa nova versão sua. Exato. Então, esse é o trabalho que você faz hoje com essas outras pessoas como uma mentora, ou por onde você está com pessoas individualmente também, que às vezes num abraço e num olhar você não tinha nem a percepção de que fazia esse transbordo nas vidas? Sim, só para você ter uma noção, eu já atendi individualmente mais de 5.000 pessoas, Meu Deus! né? É uma coisa assim, muita gente. E todas as pessoas eu tenho esse comprometimento de olhar nos olhos e tratar com individualidade, porque somos seres únicos. Quando você olha no macro, as dores são as mesmas, tá? Mas quando você vai para o individual, você vai ajudar aquela pessoa naqueles pontos específicos que muitas vezes elas começam a andar em círculos e não estão felizes e não conseguem entender o porquê.
Eu atuo também enquanto Uhum. terapeuta, né? Ótimo. Ontem me perguntaram assim, Ana, onde você está trabalhando? O que você está fazendo? Eu falei, olha, hoje eu trabalho enquanto terapeuta, mentora, palestrante, treinadora, né? Dou treinamentos dentro do mundo corporativo também. Mas tudo isso se resume, né? Esses atendimentos individuais. Uhum. Independente de onde eu estou, o meu trabalho é único. Por quê? Uhum. É voltado ao desenvolvimento humano. É voltado para cuidar de pessoas. Independente onde eu estou cuidando de pessoas. Ótimo. Né? E mesmo numa palestra, eu acho interessante que quando eu concluo uma palestra, as pessoas vêm falar comigo no final, ou mesmo manda mensagem posterior no Instagram, normalmente, e falam do impacto. Recentemente eu dei uma palestra, algumas palestras numa faculdade de Ituverava, e o feedback que eu recebi, que era específico para os calouros da faculdade. Uhum. E o feedback da meninada foi incrível. Ana, eu vim hoje sem propósito. Eu já não sabia mais se eu queria continuar a graduação. Porém, a sua palestra foi um divisor de águas na minha vida e agora eu tô com energia para continuar. Isso Então, que é esse importantíssimo. tipo de feedback para mim assim faz eu ganhar a minha semana, porque eu consegui impactar aquela pessoa. E Ótimo. elas percebem, né, quando a gente é verdadeiro, a gente faz com amor, a gente faz com coração. E eu entendi que esse é meu propósito de vida, cuidar de pessoas. Ótimo. E eu já tô aqui, ó, visualizando no Instagram dela, porque ela já colocou que estava aqui com a gente. Depois vocês vão ver tudo. Vocês vão lá nas mídias também, nas mídias dela, para conferir melhor, não só o livro, mas todo o trabalho. Mas quando você fala disso, eu acho muito importante no sentido de. Hoje a gente tem muitos mentores e a gente tem sim um trabalho macro. A gente Sim. tem, e é importantíssimo para aquele despertar. Aquela pessoa que nem sabe. A gente já teve autores aqui, inclusive, que do nosso livro aqui, do Mentores do Agora, que comentou isso. Eu nem imaginava que eu precisava do autoconhecimento. Então, isso é bom. E a gente está falando aqui de palestras grandes também, muito importante. Inclusive, você vai estar também nas palestras, né? Sim. Em breve. Mas o individual ele é importante no que você falou nesse detalhe. Eu acho Sim. muito válido quando você trata e a pessoa ela perde. Não seria só vergonha, esse medo de se expor, de estar vulnerável com o Uhum. mentor. E o mentor ele tá ali como um profissional. Ele Sim. não tá ali como uma pessoa que você vai dizer, ele vai te julgar. Ele tá ali para justamente te desenvolver, te ajudar a isso. Sim. Mas você acredita que nesse tempo que você tá de estudos e de trabalho nessa área da saúde, você enxerga hoje de outra forma a saúde emocional? Porque a gente está tendo até NR1, não é? NR1, isso. Tá tendo aí a NR1, as empresas vendo a importância de cuidar do emocional. Você enxerga de outro jeito? Você também na tua trajetória? Chegamos num ponto que o INSS está batendo recordes de Meu afastamento Deus. por depressão e ansiedade. O Brasil é tem um dos povos mais ansiosos e mais depressivos do mundo. Coincidentemente, o brasileiro é um dos povos que mais ficam em redes sociais. A gente gasta, em média, 9 horas por dia nas redes Meu Deus. sociais. Então, o cérebro humano não foi feito para receber tanta informação. A gente não, né? O nosso cérebro não está dando conta. E eu falo muito sobre desacelerar, desconectar, descansar. Eu gosto muito desses 3 Ds: descansar, desacelerar e desconectar. Por quê? Nós estamos vendo as pessoas muito adoecidas. E enquanto elas não tomarem consciência, outro dia uma mentorada minha falou assim: ah, detalhe, eu ainda trabalho com. Eu tenho projetos específicos também para emagrecimento. Por quê? Ótimo. Para trabalhar a mente Porque das muito pessoas. ligado Sim. ao emocional. E essa mentorada veio de um programa de emagrecimento. Daí ela falou assim: eu fico em média 4 horas por dia no TikTok e eu não consigo controlar esse meu tempo. Fui fazendo um trabalho bem sistemático com ela e quando terminou o programa, ela estava ficando em média 10 minutos por dia. E quando nós trazemos isso para as empresas, né, respondendo a sua pergunta, Uhum. agora, a partir de maio, 26, 28 de maio, já vai estar valendo a NR1 com
multas para as empresas que não investirem na saúde mental, que são os riscos psicossociais dentro das empresas para os colaboradores. Como tem EPI, né, para acidente de trabalho, treinamentos, palestras, workshops vai ser obrigatório justamente para que as pessoas entendam, elas tomem essa consciência da importância do autocuidado. Que muitas vezes se falam assim, a empresa é responsável. Realmente existem muitos líderes tóxicos, muitas empresas tóxicas, mas e a sua responsabilidade? Exatamente. E algo que eu acho que é importante a gente enfatizar para colaboradores, que se a empresa está dando treinamentos, vá e participe. Porque hoje o nosso maior desafio é esse. É o engajamento dos colaboradores dentro dos treinamentos. Tá? Quando eu vou fechar um contrato, eu sempre peço para o RH para a gente ter um horário protegido. Para que, enquanto as pessoas estiverem dentro da sala de treinamento comigo, elas não sejam acionadas. Ana, mas não tem como controlar. Mas elas podem deixar o celular no modo avião? Porque as mensagens vão chegar, mas se tiver no modo avião, elas não vão ver. Ótimo. Então, assim, eu deixo esse acordo com o RH justamente para proteger aquele horário, porque se a pessoa está ali, imagina aqui, a gente está aqui, eu fico pegando meu celular toda hora. Deixa eu olhar aqui, peraí, tem uma mensagem. Eu não consigo me conectar com você, eu não consigo me conectar com o treinamento. Então, assim, E muitas vezes, desculpa que eu te cortei, e muitas vezes até não só o funcionário, ele acha que ele está fazendo um favor para a empresa, vamos sim, dizer assim, e não entendendo que ele que está sendo beneficiado, porque ali é o momento dele, é um treinamento exato, para ele. exato. E por mais que para muitos, tanto empresa quanto o colaborador, acho que é uma obrigatoriedade, então por isso que eu tento estar aqui, é o que você disse, é viver este momento para que você se desenvolva, para que você tenha esse seu emocional realmente sendo tratado, cuidado. E dentro dos treinamentos corporativos, eu começo falando sobre o autoconhecimento. Independente para quem que eu estou falando. Se eu estou falando ali para a base da pirâmide, que é as meninas da hotelaria, da nutrição, se eu estou falando para administrativo, se eu estou falando para líderes, coordenadores, a base é o autoconhecimento. Porque como que eu vou gerenciar as minhas emoções se eu não sei quem eu sou? Exato. Né? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: quem é você na fila do pão? Porque nós não fomos ensinados a pensar na nossa vida, nós não fomos ensinados a ter esse autogerenciamento. Porque meus pais não quiseram? Não, seus pais também não sabem. Como que eles vão te ensinar algo que eles também não sabem, né? Falando numa grande maioria da população. Então, quando a gente está dentro de uma empresa, que você tem treinamentos ali para desenvolvimento pessoal, muitas vezes você não vai buscar isso fora. Então, se a empresa está fornecendo treinamentos, que a partir de maio agora, muitas empresas já têm essa mudança cultural, já está acontecendo essa mudança cultural, mas nós sabemos, né, como que é o Brasil, muitas vezes só funciona a partir do momento que começa a gerar multas. E o Ministério do Trabalho já contratou, já está atuando mais de 900 novos fiscais. Então é para fiscalização intensa mesmo. Sim, porque assim, nós estamos chegando num ponto que os profissionais estão muito adoecidos. E eu gosto muito eu estou criando uma metodologia, até dar um spoiler aqui. Aí, já tá, vocês estão tendo spoiler já. Rota da exaustão. Ana, e o que é a rota da exaustão dentro do mundo corporativo? Pensa assim, um colaborador, eu tenho 10 colaboradores em um setor, vou falar de um setor pequeno. Tenho 10 colaboradores. 2 adoecem. Esses 2 vão se afastar. Vão ficar 2 vagas sobrando. Os 8 vão ter que fazer o serviço desses 2. Né? Dependendo da especialidade, se for muito especialista ali, vai ter 1 ou 2 no máximo que fazem o mesmo trabalho. Certo? E esse 1 ou 2 vai ficar sobrecarregado porque ele vai ter que fazer o trabalho dele e do outro. Sim. Dependendo do tempo de afastamento, porque saúde mental não é igual uma fratura de pé, de braço, que você fica 30, 40 dias com o gesso e volta para o trabalho. Saúde mental, dependendo do tempo, a gente precisa de pelo menos 6 meses, 1 ano, para reabilitar aquela pessoa. Tá? Então, aí essas 2 pessoas vão adoecer porque elas estão fazendo o trabalho do coleguinha.
Ah, mas vai ficar um tempo maior afastado, então o que que vamos fazer? Vamos contratar outras 2 pessoas. Aí esses 2 que estavam cansados porque estava fazendo o trabalho deles e do outro, agora eles vão ter que ensinar esses novos colegas, É mais né? uma responsabilidade. Mais uma responsabilidade. Então a gente começa essa rota da exaustão. Olha só, Por nunca quê? tinha ouvido isso. É porque eu tô criando essa metodologia. Ah, tá vendo? Em primeira mão. Eu e Estou, o Mozart já estamos ouvindo tudo. estou criando essa metodologia Ótimo. justamente por isso. Porque as empresas E não. vai adoecendo. E vai adoecendo o setor. Porque aquela pessoa que está adoecida, ela vai ficar mais reativa. Quantas e quantas vezes líderes me ligavam e falavam assim: Ana, eu tô com um colaborador aqui, ele entregava 110%. E não sei o que está acontecendo, Uhum. ele está entregando, sei lá, no máximo 70%. Porque a pessoa começa a adoecer devido à sobrecarga de trabalho. Exato. Só que aí a gente vai, e naquela confusão de mundo corporativo, Exato. que você precisa entregar, você tem demandas, você tem prazos, e é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, essa pessoa também vai adoecer. Aí daqueles 2 colaboradores que se afastaram adoecidos, normalmente esses outros 2 também vão adoecer. Entende essa rota da exaustão? Exato. Literalmente, que os RHs precisam estar cientes. Os líderes imediatos precisam começar a olhar mais. Essa questão da segurança psicológica, a questão de olhar no olho do seu liderado, de você ter essa questão do atendimento humanizado. Por quê? Se o maior ativo da empresa são seres humanos, esses seres humanos precisam ser cuidados. Ótimo. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito e que é assim: passa o crachá, deixa seus problemas lá fora. Nós somos seres humanos, nós não somos robôs. Não tem como eu passar meu crachá e deixar meus problemas lá fora. Ana, mas e aí, o que você ensina nesse gerenciamento emocional? Uhum. Como que eu vou ensinar uma mente que está cansada? Não tem como. Eu preciso ensinar ela a descansar para que ela possa aprender. E quando eu Ótimo. falo deixa os problemas lá fora depois que você passou o crachá, vou te dar alguns exemplos bem complexos dos meus atendimentos individuais. Uma mãe que chega para trabalhar e não tem leite em casa para dar para o filho, essa mulher vai ficar bem? Não vai. E eu já atendi mulher colaboradora de falar assim: meu filho hoje pediu para mim, você pode me dar leite puro? Porque eu não aguento mais beber leite misturado com água. Por quê? Ela estava colocando água no leite para render, para dar o mês todo. Isso eu estou falando de um atendimento no meio da pandemia, desemprego, aquela confusão toda Sim. que nós vivemos de pandemia, né? Outro caso, a mulher, isso eu dei ali da base da pirâmide, uma mulher de cargo de diretoria, sendo presa em casa, estando em cárcere privado em casa, Nossa. com o marido falando: fica aí que eu vou sair para surfar com os meus amigos. Aí essa mulher passou o final de semana em casa, trancada, porque ele pegou o celular, levou a chave dela e deixou ela sozinha em casa. Como ela tem uma condição financeira boa, né? Ela não quis expor isso para a família. Então, assim, a questão de violência doméstica, a questão de... Então, são Não tantas tem como camadas... passar o crachá, São simplesmente. tantas camadas que nós temos, filho que foi abusado, filho que foi recluso. Então, a vida continua acontecendo lá fora. Então, determinada situação, o profissional não vai conseguir deixar os problemas lá fora. Então, o líder precisa acolher, os colegas de trabalho precisam acolher, o RH. Só que para essas pessoas acolherem, elas precisam estar treinadas. Sim. Né? Então, e esse foi um caso muito leve que eu te citei de violência doméstica, tá? Eu imagino os demais casos também. E beba sua água, mesmo que vai ter bastante pergunta ainda. Não vai, muita não, olha só. A gente já tá quase no final do podcast. Sério, Eu aqui olhando o eu tempo, falo muito, viu? Não, eu aqui olhando o tempo, é porque é o tema que é gostoso. Sim. Eu olhando aqui falando, não, vai ter muita pergunta. Vai ainda ter pergunta, mas estamos quase lá. Porque depois eu quero que você prepare também, se eu de repente não perguntei alguma coisa e você acha importante também trazer. Acho que é válido para você ir lembrando. Mas
Mas eu falei, bebe água porque vai ter pergunta, porque eu vou fazer algumas, porque você traz muito também, quando você fala de gestão emocional, é no sentido de você fala muito aqui, é bem complexo equilibrar todos os pratos, então não exerça tanta autocobrança, busque viver com mais leveza. Só que quando a gente fala de leveza, não tem como ser mais leve se você não tiver uma consultoria, um mentor, alguém que já passou por aquilo, não tem como, porque como que eu vou saber o que é mais leve? Não é isso. Exato. Você quando recebe essas pessoas ou você identifica e de alguma forma faz algum trabalho ali individual, mais humanizado que o que você já faz, você tem essa percepção de que as pessoas ainda não sabem o que é viver de forma mais leve e realmente ter essa autorresponsabilidade de, peraí, a empresa está investindo nisso porque tudo bem que é obrigatório, mas eu vou cuidar. Tem Uhum. muito isso ainda das pessoas não saberem o que é cuidar do emocional? Além de ter, quando você está num palco palestrando, você olha as pessoas. Eu estou ali falando, desacelera, desconecta, falo da importância, né, da empresa estar investindo naquele momento e as pessoas continuam no celular. Uhum, As pessoas não param para prestar atenção. Então, quando eu falo, gente, vamos desconectar um pouquinho, vamos prestar atenção, é uhum, justamente isso. Elas começarem a olhar para dentro. Quantas e quantas atendimentos individuais eu fiz lá no uhum. hospital, que o colaborador chegava, olha, eu tô com raiva por isso e isso, porque minha líder é isso, minha líder é aquilo. Aí eu deixava a pessoa falar, 40 minutos a pessoa falando, tá, e agora, qual que é a sua responsabilidade sobre isso? Aí a pessoa dá uma bugada, ela fala assim, não parei para pensar sobre isso. Pois Por é quê? isso. Você apontar o outro é muito fácil. E você, qual que é a sua responsabilidade em praticar a higiene do sono? Ana, o que é a higiene do sono? Eu falo, hoje nós temos tantas ferramentas, né, tantos meios de comunicação, de informação. Uhum, Busquem o que é a higiene do sono. Como que eu posso fazer a higiene do sono? Quando você chega num palco e fala assim, quem aqui acorda cansado? O auditório praticamente inteiro levanta a mão. Mas por quê? Eu gosto muito da agenda invertida. uhum. E o que é a agenda invertida? É você colocar o seu sono como algo primordial. Por quê? Nós colocamos muitas atividades no nosso cotidiano. É Ah, eu vou mesmo. deixar ali 4 horas para eu dormir. O cérebro humano não aguenta. Então é importante que as pessoas deixem pelo menos 7 horas de sono. Ana, mas não dá tempo. Você, mais uma vez, autorresponsabilidade. Uhum. Você precisa fazer o seu tempo. Você precisa fazer a sua agenda, cuidar da alimentação, cuidar do sono. Por quê? Somos seres humanos, somos seres integrais. Não tem como eu falar assim, eu vou cuidar de você, se Uhum. você não fizer a sua Sim. parte. Né? E dentro dos treinamentos, dentro das palestras, eu falo muito sobre isso. Sobre a importância do autocuidado. E Sim. quanto que eu vou ter autocuidado? Se eu tiver autoconhecimento, Exato. E muitas né? vezes para você chegar a esse autoconhecimento, você precisa estar com essas pessoas que vão te indicar o caminho, porque o autoconhecimento, ele não vem do nada, ele não vem do, ai, agora eu sei quem eu sou. Não, você às vezes nem sabe o que você não quer. Que é um dos pontos que a gente fala muito em desenvolvimento. Saber o que você quer, às vezes, até tá um pouco dentro da normalidade, mas o que você não quer para você, porque daí você começa a priorizar Exato. o seu dia a dia. Você também mais uma aqui da agenda invertida, de você entender que quais são as prioridades e depois vai encaixar aquilo que não é, porque senão você vai seguindo o fluxo no automático e como você fala muito de desconectar, de tirar um pouco o tempo. Tirar não, né? De ganhar um pouco de tempo para você. Então, é essencial você ter uma boa de uma agenda a seu favor. Sim. A seu favor. E principalmente, falando um pouquinho de autoconhecimento, você aprender a falar não. Uhum. Tá? Nós, enquanto mulheres, fomos ensinadas. Primeiro eu cuido do outro, do outro, do outro. Se sobrar um tempo, eu cuido de mim. Uhum. Então, por que não inverter isso e cuidar de você primeiro? Quando nós vamos viajar de avião, qual uma das primeiras regras? Primeiro, coloque a máscara em você, Sim. né, para depois você cuidar do outro. Então, é isso, é autoconhecimento, é autorresponsabilidade para que você comece. Porque como que eu vou falar de um propósito de vida se eu não faço o básico? É fazer o básico bem feito, o arroz com Ótimo. feijão diário ali, Ótimo. tá?
Eu quero muito. Na verdade, esse tema eu gosto bastante, eu já quero muito te convidar para voltar. Você não está em São Paulo, está? Não, eu tô na região de Ribeirão Preto. Então, ela está um pouquinho distante, mas fica o convite para quando quiser retornar, para a gente gravar um próximo episódio, para a gente falar mais desse tema que é importantíssimo. Mas eu falo para vocês, a gente dá a impressão de que a gente não está no livro, mas a gente está totalmente aqui dentro, viu, gente? Tudo que eles falam aqui no podcast para vocês conhecerem melhor aquilo que está aqui. Aqui vocês fazem a leitura de cada um, da percepção de cada um sobre o tema, mas aqui no podcast, no audiovisual, a gente consegue ter esse contato, essa conexão e até se identificar com cada um dos autores aqui da editora Chave Mestra. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, você vai lá agora no capítulo, em detalhes no capítulo 2, e você vai conhecer melhor, porque a gente é só um spoiler aqui. Inclusive, a gente está sabendo até do que está vindo aí novo, da metodologia dela, do método. Então, você vai conhecer melhor tudo isso que ela traz. Eu quero te fazer esse convite novamente. Quando puder, volte. Eu falo que vocês têm a chave aqui da editora Chave Mestre, então fiquem à vontade e a gente marcar. Mas traz um pouquinho para esse final do nosso podcast o teu trabalho hoje. Quem pode te procurar e o que a gente pode esperar ali, não? O que eu vou ter numa mentoria? O que eu vou ter com o trabalho da autora que a gente está tendo esse podcast? E em que você pode também, não só a gente está falando de emocional, mas em que você pode auxiliar essa pessoa para uma nova percepção, uma mentalidade de crescimento aí. Igual eu te falei, eu gosto muito do individual no sentido de quem é você, onde você está e para onde você quer ir. Né? E eu preciso conhecer a pessoa. Obviamente eu tenho ali toda uma metodologia desenhada, porém não adianta eu te conhecer hoje, falar, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Você não vai ter condições cognitivas para seguir. Então é importante que a gente, sabe, coisas do interior, né? A gente vai preparar a terra, plantar a semente para que essa semente possa florescer. E assim somos nós, seres humanos. A gente precisa florescer esse humano dentro da gente. E quando você fala, eu quero ganhar dinheiro, mas qual que é seu objetivo? Porque muitas vezes as pessoas focam num sentido de, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. E não. Já foi feito um estudo em Harvard que já comprovou que a felicidade hedônica, ela tem um teto. Um exemplo, se você ganha 10x, se você ganhar 20x, a sua felicidade vai ser a mesma. Recentemente, a Anitta postou um vídeo falando: eu achei que depois que eu conseguisse riqueza, fama, eu seria uma pessoa feliz. Então, assim, eu gosto de citar esse exemplo justamente para as pessoas entenderem que onde você está e para onde você quer ir. Exato. Então, o autoconhecimento, o autogerenciamento emocional. Porque como que eu vou ter alta performance se eu não faço o básico bem feito? Então, a gente vai caminhar juntos no sentido de onde você está nesse momento. Quem é você? Quem é sua família? Quais são seus objetivos? Recentemente, uma mentorada falou assim, Ana, eu estava para pedir demissão. Eu estava exausta e ela tem inúmeras camadas. Eu falei, e por que você não pediu? Porque eu lembrei de você. 10 dias após quase o pedido de demissão dela, ela teve uma promoção e se tornou coordenadora. Olha a importância do gerenciamento emocional. Por quê? Ela já está comigo há um tempo e ela entendeu que ela falou assim, eu entendi que eu estaria sendo reativa se eu pedisse demissão naquele momento. Lembrei dos seus ensinamentos, segurei e agora eu estou como coordenadora. Ótimo. Quer dizer, ela lembrou e colocou em prática, porque isso. É aquilo que nós estávamos falando, né? 50% é 50%. Exatamente. E dentro do mundo corporativo, as palestras é a porta de entrada para a tomada de consciência. Eu entrego muito conteúdo na minha palestra. A minha palestra dura 1 hora. Mas eu entrego muito conteúdo e eu ainda oriento. Pega papel, caneta, anota. Anota porque se a gente não faz anotações, a gente grava no máximo 10%. Né? Então, anotem, fico à disposição depois nas redes sociais, no término da palestra. Então, as empresas precisam começar a investir, mas os profissionais também precisam engajar os treinamentos, as palestras, justamente porque é algo para eles. Eles vão se desenvolver. Ana, mas numa palestra dá para desenvolver? Não dá.
Vou ser sincera, não dá. Porém, Mas é a você vai saber tomada o de que tem que fazer. consciência. Ótimo. É a tomada de consciência. Você vai tomar consciência de muitas informações para que você coloque aquilo em prática na sua vida. Ótimo. Quero te agradecer muito. A gente estourou, olha, você não briga comigo, viu, Mozart? Mas é porque o tema aqui a gente vai longe se deixar e a gente tem muita informação para trazer para quem está vendo a gente. Manda esse podcast para alguém, volta, o que a gente está falando aqui, ela deixou claro, anota, volta então esse podcast lá do início e venha assistindo ao vídeo e anotando como uma escrita terapêutica, como você entrando naquilo que de repente você nem visualizou, você só passou aqui, às vezes assiste no 2x, agora tá tendo até 3x, meu Deus do céu, onde estamos? Então, vamos desacelerar e vamos assistir, vamos vivenciar tudo que precisa e com certeza precisando de alguém que conduza, se você se identificou também com a nossa autora, é só você entrar em contato, né? Eu quero te agradecer muito. Obrigada. Quero agradecer e te desejar muito sucesso com a nova escrita, porque Obrigada. agora trazendo aqui você também abre mais portas para que pessoas tenham as vidas transformadas, né? A vida transformada. Exato. Muito Agradeço obrigada, imensamente, tá? Porque é realmente muito importante falarmos de saúde mental. Exatamente. E hoje meu trabalho é promoção e prevenção de saúde, porque é muito triste uma pessoa chegar na sua frente e falar que está no fundo do poço. Né, fazendo essa analogia ao poço, estar no fundo do poço, é muito triste. Então, assim, vamos trabalhar com a promoção e prevenção de saúde para que a gente tenha uma sociedade, né, para que eu vou entregar para o próximo? Porque se eu não estou bem, eu não vou entregar nada para o próximo. Então, e a gente precisa se cuidar, essa é a verdade. Ótimo. Ou de repente, a gente muitas vezes entrega para o outro para se esconder, para entregar a viver a vida do outro, o sonho do outro, o propósito do outro. E aí tem muita coisa para você viver ainda. As pessoas têm Exato. muito o que viver e se escondendo na vida do outro, porque é mais fácil, às vezes mais cômodo do que enfrentar as dores e entender o que precisa ser mudado lá dentro, né? Exatamente. Ótimo. Ótimo. Volte sempre. Vocês, autores, têm a chave das portas da editora e esteja com a gente quando puder e quiser também. E sucesso ainda mais. Muito Tá obrigada. bom? Amei estar aqui com Ai, que vocês. bom. Que bom. E volte sempre mesmo. E vocês, ó, não esqueçam, mentores do Agora, como acelerar os seus resultados profissionais e pessoais. Tá aqui, publicação novinha, ó. Cheirinho de novo e com muito conteúdo. Tem autor aqui com muito tema dentro disso que a gente está falando hoje. Com certeza você vai ser abençoado por essa publicação. Eu te espero até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.